Fala galera aí, beleza? Estádio Esquadrão, seu canal de notícias aqui de torcedor para torcedor. Sextou, papá. Sextou, o time do Botafogo já está em Salvador, dia de chuva na nossa capital, mas sábado tem Bahia. Bahia enfrenta a equipe do Botafogo pela rodada, né? Campeonato Brasileiro, e aí nós vamos ter um grande encontro do Bahia contra o seu primeiro treinador da Era City, o Renato Paiva. Tá? É sobre isso que a gente vai falar. Os dois últimos jogos da Copa do Nordeste tiveram suas datas marcadas. A gente vai falar sobre isso também, beleza? Mas antes, é claro, aquele nosso jabazinho básico. Se você não é inscrito no nosso canal, quer dar essa moral, ó, inscreva-se aqui no nosso canal, ajude a gente a crescer. Se você já é inscrito, deixe o like e lembre-se de ativar o sininho das notificações, beleza? Sem mais delongas, partiu falar um pouquinho do Botafogo e um pouco do Bahia. Bahia enfrenta a equipe do Botafogo pela rodada de número 7. Nós vamos reencontrar o antigo treinador, o Renato Paiva, né? É sobre isso que a gente vai falar. E para a gente começar a falar, primeiro, né, nós vamos falar do visitante, vamos falar do Botafogo. Equipe do Botafogo, que pela foto você já sabe, se você não conhece, essa aí é a chegada do aeroporto de Salvador. Então, o time do Botafogo já está em terras baianas, né? O time do Botafogo que jogou na quarta-feira e, né, como o Bahia, eles acabaram também brocando a equipe adversária. Então, o time do Botafogo aí aplicou uma goleada de 4-0 no primeiro jogo e, segundo o treinador Renato Paiva, o time não perde essa vaga, só se for, com palavras minhas, muita descaração. Então, o time do Botafogo venceu e aí está classificado. Só que, né, tem um detalhe que é o seguinte, soltar algumas imagens do aquecimento do jogo antes, né, desse jogo da quarta-feira. Por conta desse ótimo resultado, então o Botafogo ele fez aí um ótimo resultado, mas ele acabou tendo 3 baixas. Então, que hoje o Botafogo acabou informou o Barbosa, Matheus Martins e Savarino, né? Segundo o comunicado do Botafogo, os 3 ficaram lesionados após a partida, né? Claro, durante a partida, constatado nessa sexta-feira que os 3 estão lesionados e os 3 já estão em tratamento. Então, Savarino sofreu uma lesão muscular na coxa direita. O Barbosa, por sua vez, lesionou o pé esquerdo. Então, os 2 jogadores eles se machucaram aí nessa goleada, né? Inclusive, vocês estão vendo o aquecimento aí. Na goleada desse jogo aí do Botafogo sobre o Capital por 4-0. Beleza? Então, o time do Botafogo vem a Salvador aí com 3 desfalques. E aí o Matheus Martins também, né, foi um desfalque com uma lesão na coxa esquerda. Então, o time do Botafogo chega a Salvador com 3 desfalques, um desfalque extremamente importante, né? O Matheus Martins, e aí o Bahia vai encontrar o Gregory, o Renato Paiva, né? E o Acelero vai poder ver o seu ex-colega de clube do New York City. Então, sobre o Botafogo, é isso aí que a gente tem. O time do Botafogo já está em terras baianas e nesse sábado a gente volta a provar a escalação, beleza? Falando agora de Bahia, primeira notícia de Bahia, divulgada hoje à noite, né? Tá aqui do lado, ó, os nossos 2 últimos jogos, né, que faltavam aí na Copa do Nordeste, eles foram marcados hoje pela CBF. É estranho, né? O Bahia não vai participar do Mundial de Clubes, o Confiança e o Náutico também não, e a galera simplesmente fez um recesso e acabou esquecendo. Mas já estão aqui as datas, ó, né?
O Bahia enfrenta a equipe do Confiança no dia 4 de junho, né? Então 4 de junho o Bahia vai a Aracaju, a Sergipe enfrentar o Confiança, e o Bahia encerra, né, o jogo, encerra a sua participação na primeira fase da competição no dia 7 de junho, um sábado, jogando contra a equipe do Náutico. Vale lembrar, né, que o Bahia já está classificado. Então, esses dois jogos aí eles só vão servir para o Bahia se posicionar e, claro, né, ver qual vai ser o adversário na próxima rodada. Então, importante aí, né, o calendário do Bahia tem jogo até o dia 7, né, até o dia 7 de junho, que é quando o Bahia enfrenta a equipe do Náutico. Lembrando, né, Bahia atualmente ele é o primeiro do grupo. Então, só para você lembrar aqui, joga a tabelinha. O Bahia é o primeiro do grupo, tá? E joga aqui, né, mais 2 jogos. Ele é o primeiro do grupo e enfrenta o CSA e o Náutico. CSA e Náutico, e nesses enfrentamentos tá aí, né, o o Ademir cobrando as penalidades máximas e fazendo na tabela para em cima do Danilo Fernandes. Danilo que tentou na primeira, não viu a cor da bola, na segunda tentou aliviar um chance mundial depois. Então, treino animado, Bahia pronto, não sei se é domingo. Por que a gente tem que esperar? Porque tem um jogo uma vez por semana, um jogo por semana estaria tranquilo, manteria todos os jogadores em atividade, né? Não muita atividade, pouca, mas manteria os jogadores em uma atividade jogando pelo menos uma vez por semana e não teria essa correria toda que vai ser no segundo semestre. Mas infelizmente a CBF pensou dessa forma, beleza? Definidas as datas dos próximos confrontos, dois últimos confrontos do Bahia. Para a gente finalizar, né, esse nosso giro de notícias, o time do Bahia, né, depois de vencer por 1-0 o seu jogo na Copa do Brasil, depois de ter ido ao Pará jogar contra o Paysanguives, né? O time do Bahia fez hoje o seu primeiro e único treino, visando aí esse confronto, né? Esse jogo contra a equipe do Botafogo. O detalhe aí é o seguinte, né? É um jogo de 6 pontos, né? O Bahia está imediatamente acima do Botafogo e quem vencer vai passar e vai ganhar aí, vai galgar essas posições. Mas Bahia, como vem nessa toada que a gente sabe, quarta domingo, Bahia descansou boa parte da equipe titular, né, na quarta-feira, então o time vem aí de uma forma tranquila. O Rogério Ceni, como último treinamento, ele comandou, né, como último treino, o último encontro da galera antes do jogo, o Rogério Ceni fez um treino tático, né? Um treino tático em campo aberto com os jogadores, onde ele foi ali passando as orientações, né, durante a execução aí desse treino tático. Além disso, ele fez um trabalho com bola, né, em campo reduzido. Tempo curto para fazer treino, então Rogério Ceni no último treino ele sempre faz um treino tático. Detalhes aí o seguinte: Ronaldo segue aí fazendo sua fisioterapia, a atividade de fisioterapia não está liberada ainda para fazer transição. Lateral direito Santiago Arias também, né? E o zagueiro Canive, né? Deram continuidade aí, esses três deram continuidade aos seus treinamentos, tá? E a grande notícia ruim, né, do jogo da quarta-feira é o nosso lateral direito, o Gilberto. Gilberto também ficou na fisioterapia, ou seja, o Bahia não tem lateral direito, né? Perdeu o reserva, perdeu o titular, aí agora a gente ver o que o nosso técnico, que o Rogério Ceni vai apontar para um jogo contra o Botafogo.
se vai colocar o menino da base, o Cauã Gabi, e vai improvisar um zagueiro e aí fazer 3 zagueiros, nós só vamos saber disso no sábado à noite, às 8 horas, beleza? Então, Bahia preparado, o time fez um único treino, né? E a gente tem um desfalque, né? Na lateral do time, beleza? Fechou, galera? Tá aí, né? A agendinha do Bahia, 2 últimos jogos da Copa do Nordeste, Botafogo com 3 desfalques e Bahia pronto em treino único para enfrentar o Botafogo pela rodada do número 7. Valeu? Estádio Esquadrão, a gente agradece e fica por aqui. Lembre-se do like, né, de ativar o sininho das notificações. Um abraço e eu já fui, papá!